Boa tarde, vereadores, vereadoras, população que nos vê e nos ouve. Vem essa tarde, essa tribuna, e quero fazer um breve esclarecimento, até porque tenho sido citado e considero que nos últimos dias, nos últimos meses, até de forma abusiva e em excesso por partes de algumas pessoas que definiu e decidiu me escolher como oposição pelos meus posicionamentos aqui nessa casa. Eu acredito que não faz muito sentido para muitos que não conhecem e acompanham o dia a dia político, mas eu quero dizer que é muito desconfortável para essa casa e para esse vereador ficar acompanhando e assistindo tamanhas injustiças que tenho sofrido e sequer ter o direito, muitas vezes, de me posicionar e colocar a minha posição. Eu quero ser bem rápido nesse tema, não é tinha, na verdade, pedido para a minha assessoria, desde a última semana já, para preparar algumas coisas do meu mandato para estar trazendo essa casa, essa tribuna, mas, infelizmente, tem temas que acabam atropelando, né? Tem pautas que acabam atropelando aquilo que a gente se programa para muitas das vezes falar. Em especial, gostaria de me dirigir, senhor presidente, a Vossa Excelência, e dizer que eu, como vereador dessa casa, também primo pela boa imagem dessa casa. Em momento algum eu vim a público e tentei denigrir a imagem dessa casa. Pelo contrário. Quero deixar bem claro que a minha posição em relação a toda essa temática, essa discussão do transporte da cidade, eu simplesmente fui pautado por parte da sociedade. E nós estamos aqui em vários partidos, vários vereadores eleitos democraticamente pela sociedade civil organizada e que democraticamente nos escolhe e nos aponta como vereadores legitimamente eleitos para estar aqui. E quando eu fui pautado, desde do processo lá atrás, quando eu fiz parte, junto com o vereador Gustavo, da comissão do transporte por aplicativo, onde eu fiz parte da comissão que derrubou a lei que proibia os aplicativos nessa cidade, eu venho pautando pelo diálogo e acompanhando todas as discussões dessa casa, assim como qualquer um dos meus pares aqui, como qualquer um de vós, de todos vocês vereadores aqui dessa casa. Só que, assim como o transporte por aplicativo, também vem a discussão do transporte escolar. E antes desse processo ser votado nessa casa, participei das discussões. Pelo menos tentei no dia que ocorreu as discussões na comissão, e o processo, enquanto estava na casa, procurei acompanhar, porque estava sendo cobrado por várias pessoas, e não foi por uma única pessoa, como foi ventilado realmente na imprensa, que eu estava defendendo o interesse de uma pessoa. E se fosse uma pessoa, essa pessoa é são carlense, vota em São Carlos, ela me procurou qualquer um dos pares, qualquer um dos vereadores nessa casa. O que a gente tem que fazer como alguém que está aqui para legislar e atender a população? Ouvi-los. Então, senhor presidente, ontem me refiro em especial ao fato de você ter me citado ontem na entrevista coletiva. Infelizmente, não fui convidado para estar nessa entrevista, porque senão teria colocado meu posicionamento lá naquele momento, para que todos os órgãos de imprensa tivessem de forma imparcial também colocado a minha versão. Então, como eu não tive a oportunidade de ter estado naquela coletiva de ontem, é só por esse motivo que estou usando a tribuna. Espero que talvez a imprensa possa utilizar desse expediente, dessa minha fala, e colocar a minha versão. E a minha versão, senhor presidente, é justamente que eu também primo, sim, pela imagem dessa casa, e não só primo, como lá na discussão, antes desse processo ser votado de urgência, eu sim tentei, e vou assumir também um erro meu aqui nessa tribuna. Um erro meu foi não me abster da votação. Dessa votação em especial, quando foi
votado essas emendas modificativas, que infelizmente, por mais que nós sabemos da importância e do direito que cada um dos vereadores tem de fazer o seu voto, de votar de acordo com a sua consciência, em momento algum aqui, eu impus o meu pensamento, a minha vontade em relação ao voto das outras pessoas. Então, o meu erro não foi não repetir lá atrás o meu pedido de retirada por 2 sessões, pelo menos, do processo. E o segundo erro foi eu ter acompanhado a votação, por ter me sentido lá atrás, justamente, por ter sido voto vencido, e fui. Estou subindo nessa tribuna e os vereadores que estavam presentes, eu não sei exato qual é os vereadores todos que estavam lá, mas eu sei que não era 100% dos vereadores, sabe que eu solicitei para que o processo fosse tirado por 2 sessões. E tanto é que eu tinha esse sentimento que estava algo errado naquele processo, que hoje foi assumido, tanto por Vossa Excelência, como pelo nobre vereador Marquinhos Amaral, que tinha realmente alguma coisa lá, né, Marquinhos? Que você assumiu aqui na tribuna, que tinha alguma coisa para ser melhorada naquele processo. Hoje, nessa tribuna, foi assumida essa questão. Então, eu gostaria de deixar bem claro que não tem interesse nenhum, em momento algum tive, de prejudicar a imagem desse legislativo. Valorizo muito, porque sei o quanto nós trabalhamos e, infelizmente, sabemos o quanto muitas vezes apanhamos de forma injusta. Então, quero deixar bem claro que o fato de eu não ter vindo para essa tribuna antes da votação e ter pedido a retirada do processo, porque eu já sabia que eu tinha sido voto vencido lá atrás, porque eu iria vir aqui de novo. Então, não faz sentido a gente ter acordo de pauta. Eu, de certa forma, como eu pedi lá atrás, para que fosse retirado o processo, e eu já tinha sido voto vencido, não faria sentido eu pedir de novo aqui, só por isso, só justificando isso. Agora, não posso ter sido passado por covarde por isso. Eu posso até ter passado por covarde por não ter pedido aqui. Agora, realmente, quando eu tiver que pedir alguma retirada de algum processo, eu vou mudar a minha postura. Em vez de eu ter que pedir no acordo de pauta, eu vou pedir aqui em público e, de preferência, com votação nominal. Talvez, dessa forma, eu não passe mais por covarde. Mas se eu passei por covarde, não foi intenção minha. E, em momento algum, também foi intenção desse vereador prejudicar a imagem desse legislativo. Pelo contrário, eu sei da importância do debate, e tanto é que eu sei da importância do debate, que eu pedi, sim, lá atrás, a retirada por 2 sessões, que talvez esse vereador tivesse sido ouvido, porque eu estava com o sentimento realmente que esse processo tinha algo errado, tinha algo que não estava agradando a categoria, tanto é que o próprio Emerson me solicitou que, infelizmente, ele não tinha acordo com as emendas, ele falou que tinha coisa que ia ser votado, que não estava de acordo. Então foi por isso que eu solicitei, pedi para que essa casa segurasse ao menos por 2 sessões. Então, senhor presidente, eu quero aqui, se em algum momento tive alguma atitude que talvez não agradou essa casa, eu não tenho dificuldade nenhuma de pedir desculpa publicamente, mas eu quero parabenizar ao mesmo tempo essa casa pela atitude nobre que está tendo de voltar agora ao diálogo com a categoria que se sentiu prejudicada por essa votação. E talvez, se essa casa não tivesse essa atitude nesse momento, talvez realmente ficaríamos com uma imagem prejudicada com a categoria que está se sentindo prejudicada. Mas acredito que essa casa vai fazer justiça de estar ouvindo realmente as pessoas que se sentiu prejudicada nesse processo, que eu me refiro ao processo em relação ao transporte escolar. Não tenho nenhum interesse pessoal nessa discussão, apenas estou colocando o meu posicionamento porque fui citado várias vezes. E quero deixar bem claro que eu estou, e sou um vereador que estou favorável ao livre comércio. Eu sou o vereador que me posiciono pela livre iniciativa. Então, acredito que todos os serviços que todos prestam na cidade devem ser, sim, escolhido pela boa qualidade do serviço prestado. E o que essa casa tiver que regular, controlar, de acordo com o que nos competir, realmente nós iremos fazer. Só que, a exemplo do transporte, por exemplo, por aplicativo. Essa casa, ela já regulou o transporte por aplicativo com o apoio de todos nós. Nós regulamos. Hoje nós não temos mais que colocar nada mais na lei
que pensando no transporte escolar, nós não precisamos colocar nada mais na lei em relação ao transporte escolar, em relação a aplicativos, porque o transporte por aplicativo já está regulamentado. Se o pai quiser levar o filho acima de 18 anos, ou o próprio pai quiser ir com o transporte por aplicativo levar o filho, ele vai poder. Só que eu duvido que um pai vai querer pagar a mensalidade, por exemplo, de um transporte escolar e, ao mesmo tempo, só se ocorrer uma exceção dele precisar de outro tipo de transporte. Mas se ele quiser, essa casa também regulamentou o transporte por aplicativo. Então, quero dizer a todos os vereadores que eu respeito, sim, a posição de todos os vereadores aqui. Não quero me estender nesse assunto, mas dizer que todos nós temos que respeitar a posição do outro, independente de cada um de nós, muitas vezes, não concordar. Mas eu acho que é importante a gente saber que, se talvez lá atrás nós tivéssemos um pouquinho mais de cautela, tivesse votado, ouvindo um pouquinho melhor a sociedade, talvez hoje a gente não teria todo esse transtorno para essa casa. Então, aqui encerro a minha fala e agradeço a atenção de todos.